Aí, gente, chegamos aqui o que parece que vai ser a nossa última atividade antes da prova, a atividade da semana 6. E a gente tem esse exercício aqui. Começar pela pergunta 1, é bem simples. A gente tem que achar o divergente de f, sendo que f é esse cara aqui, né? Bom, o que é o divergente? Primeiro de tudo, para lembrar, a gente tem o gradiente, o divergente e o rotacional. Tá? Eu vou escrever cada um deles, mas a ideia é que em todos eles a gente tem um delta, que é representado pela derivada em x na direção y. Vou escrever em vez da direção y, eu vou escrever como um vetor. A derivada em y na direção y, na direção j, né? E a derivada em z na direção z, que é a direção k. Ok? E a gente pode aplicar isso num campo. Então, isso aqui vai ser um vetor que vai ser del f, del x, del f, del y e del f, del z. Um em cada direção, tá? Porque esse cara aqui é um vetor. E isso é o gradiente. A gente pode fazer um produto escalar. A gente representa por um ponto aqui. Um produto escalar é sempre entre dois vetores. Então, esse é o divergente. Então, o produto escalar, o que é um produto escalar? Quando a gente pega a componente x e multiplica pela componente x. Então, a gente vai ter um del x da componente x, que a gente chama de f de x, né? Mais um del y da componente y, mais um del z da componente z. Tá? Então, divergente, como ele é um produto escalar, o resultado de um produto escalar é um escalar. Então, isso aqui não é um vetor. Esse cara aqui é um vetor. E a gente tem também o rotacional. O rotacional, ele é um produto vetorial entre o delta e o f. Tá? E um produto, esse aqui é o rotacional. E um produto vetorial, a gente escreve, primeiro a gente escreve i, j e k, depois a gente escreve esse vetor daqui, que é o nosso, eu vou chamar de del x, tá? Só para simplificar, del y e del z, e o fx, o fy e o fz. E aí tem que calcular esse determinante. Então, cada um desses aqui é uma componente. Então, a gente tem o del y, del fz, del y na componente i, menos del fy, del z, também na componente i. Na componente j tem o del fx, del z, menos del fz, del x. Na componente k, o del fy, del x, menos o del fx, del y. Ok? Então, o que a gente vai fazer nesse exercício é o divergente. Ou seja, a gente tem que pegar esse nosso f, separar na parte fx, a parte, essa daqui, é a fy, e essa parte aqui é a fz. E a gente vai derivar essa parte em x, essa parte em y, essa parte em z, né, que está desenhado aqui. A parte x em x, parte y em y, parte z em z, e vai somar a resposta. Só que essa parte aqui não tem ninguém que dependa de x, então a derivada disso em x é zero. Essa parte aqui não tem ninguém que dependa de z, a derivada disso em z é zero. E essa parte em y, na hora que a gente deriva em y, sobra o z à quarta. Então, o divergente de f é o z à quarta. Ok? E a gente vai usar isso
na questão 2. Como que a gente vai usar isso na questão 2? A gente tem que fazer uma integral de superfície disso daqui, ok? E agora a gente vai usar um teorema novo, que a gente não usou ainda, que é o teorema de Stokes. E pelo teorema de Stokes, a gente tira que a integral de f numa superfície fechada, a gente representa assim, ó, numa superfície fechada. Isso aqui é um elipsoide, ele é uma superfície fechada. De f ds, e aí esse f tem uma direção, esse ds tem uma direção, e aí eu vou lembrar vocês do nosso exercício da lista passada. Então, quem que esse cara aqui representava? Esses três componentes aqui, eles são um diferencial numa direção que era perpendicular à superfície. Então, uma direção aqui perpendicular à superfície, né? E a gente acha... então, isso aqui é o nosso ds. Esse ds ele é um vetor que é perpendicular à superfície. E aí, como a gente vai pegar a componente x, a componente y, a componente z e multiplicar pelo ds, a gente chega nisso aqui. Ou seja, isso aqui é o fx, isso aqui é o fy, e isso daqui é o fz. Ok? Então, se vocês forem reparar, é o mesmo f que a gente tinha no exercício anterior. E o teorema de Stokes diz o quê? Ele diz que isso daqui é igual à integral volumétrica. A gente vai integrar em 3 dimensões, porque é a integral volumétrica do divergente de f. dv. O que esse teorema de Stokes está dizendo? O que isso aqui tem a ver? Isso aqui é um teorema de conservação, é um teorema de fluxo. Então, por exemplo, se eu tenho uma superfície esférica e eu tenho cargas aqui dentro, então, o que esse teorema diz, aplicado ao eletromagnetismo, por exemplo, é que a quantidade de campo que está atravessando a superfície, então aqui a gente tem, aqui é o fluxo pela superfície, tem a ver com a quantidade de carga que tem lá dentro. Se eu tiver mais carga ou menos carga, eu vou ter mais fluxo ou menos fluxo pela superfície. Isso aqui é o fluxo pela superfície, ok? Isso também serve, por exemplo, num cano. Se eu tenho um cano e está passando água aqui dentro, e aí eu coloco uma superfície aqui e uma superfície aqui. Aqui, o nosso vetor de superfície vai ser nessa direção, aqui vai ser nessa. Então, tudo que entrar aqui vai estar somando aqui dentro, tudo que entrar aqui vai estar saindo daqui dentro. Na verdade, a superfície é sempre assim, tá? Então, de um jeito ele vai ser negativo, do outro jeito ele vai ser positivo. Ele vai subtrair, quando eu multiplicar dois vetores antiparalelos, e vai somar quando eles são paralelos. Então, aqui eu digo que eu sei o tanto de água que está entrando e saindo da minha superfície. Isso tem a ver com a quantidade de água que eu tenho aqui dentro desse meu volume, ok? Então, eu consigo relacionar a parte da superfície com a parte do volume, ok? Então, a gente vai transformar essa integral aqui numa integral volumétrica, e a gente sabe que esse divergente ele é igual do exercício anterior, z à quarta, ok? E quem que é o volume? É esse elipsoide daqui, tá? Então, a gente vai calcular a variação do volume dentro desse cara aqui. Para fazer isso, eu vou fazer através de duas mudanças de variáveis. Dá para fazer direto em uma só. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte. O x vai ser igual a 1u. Isso aqui não muda nada. Aí o dx, obviamente,
é igual ao du. Agora, quem vai mudar para a gente são esses dois caras daqui. Por que eu quero mudar? Mesma coisa que o exercício da lista passada. Eu quero que seja um u ao quadrado mais v ao quadrado mais w ao quadrado. Então, eu vou deformar o meu espaço para que isso aqui seja uma esfera. Então, aí eu vou ter o meu y, ele vai ser, como eu quero que isso aqui seja v ao quadrado, eu vou falar que o meu y ele é 4v. Porque aí o y ao quadrado vai ser 16v ao quadrado dividido por 16 vai dar só v ao quadrado. Só que o meu dy vira 4dv. E o z vai ser 2w. E aí o dz vai ser igual a 2dw. Ok? Então a gente tinha a nossa integral volumétrica de z à quarta, que é uma integral, vou escrever aqui, no volume de z à quarta dx dy dz. E a gente vai transformar isso aqui através das mudanças variáveis numa integral num volume linha, que eu vou chamar de 2w à quarta. Vou escrever aqui 2w, que era o meu z, à quarta. Dx virou du. Dy virou 4dv. E dz virou 2dw. Ok? Então a gente tem esse 2 à quarta aqui, que dá 16. Aí a gente tem um 2 aqui que ele vira 32. Mas aqui a gente tem mais um 2 ao quadrado, né? Então vai dar 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima. Então vai ficar 128 vezes a integral tripla de w à quarta du dv dw. Só que quem é esse volume? Esse volume é uma esfera, porque a gente transformou isso aqui, que era um elipsoide, numa esfera, quando a gente fez essas mudanças de variáveis, tá? Nos eixos, aí a gente tem os eixos aqui, que é o U, aqui é o meu eixo V, e aqui é o meu eixo W, ok? Então, para conseguir resolver isso aqui, eu vou fazer as mudanças de coordenadas para coordenadas esféricas. Então, eu vou falar que o U, ele é R seno de θ cosseno de φ. O V, o V que seria o Y, ele é R seno θ seno de φ. E o Z, que é o W, ele é o R cosseno de θ. Tá? Eu já fiz um vídeo explicando essas mudanças de coordenadas para coordenadas polares. E aí a gente vai ter que o nosso du, dv, dw, ele passa a ser r ao quadrado seno de θ, seno de θ dθ. Ok? Agora vamos substituir isso aqui na nossa integral. A gente tem 128, a integral tripla, o w à quarta é o r à quarta cosseno à quarta. Então a gente tem o r cosseno aqui, o cosseno está à quarta e o r está à quarta, mas tem esse r ao quadrado aqui que eu vou escrever junto. Então vai ficar r à sexta e aí o seno de θ dθ. E quando a gente faz essa mudança de variável, o r ele é o raio do nosso problema. Só que a gente tinha
aqui que o nosso problema, o raio, ele é 1. Então, meu raio vai de 0 até 1. O θ é o cara que varia aqui. E ele vai daqui até lá embaixo, tá? Então, o θ é um ângulo aqui que vai de 0 até π. E o φ é o cara que gira nesse eixo aqui e ele vale 2π. Ele vai de 0 até 2π. Então a gente vai integrar isso. Bom, a integral em φ é simples, porque não tem ninguém daqui em φ, só tem... Opa, faltou aqui o dφ. Esqueci, aqui era seno de θ, dθ, dφ. Então a integral em φ dá φ, então vai ficar 2π, né? De 0 até 2π vai dar 2π. Então eu vou ter 128 vezes 2π. A integral em R vai dar R à sétima sobre 7, sendo que o R vai de 0 até 1. E a gente tem aqui a integral do cosseno à quarta seno de θ dθ. E isso aqui é, vou botar aqui, menos cosseno à quinta de θ sobre 5. Por quê? Quando a gente deriva o cosseno à quinta, cai esse 5, fica cosseno à quarta, e depois a gente precisa derivar o cosseno, que é menos o seno. Então o sinal de menos cancela aqui, e aí aparece um seno. Tá? Quem tiver na dúvida pode fazer mais uma mudança de variável. Fala que o cosseno é igual ao... que letra aqui? Cosseno de θ é igual a, sei lá, A. E aí eu vou falar que o dA vai ser o menos seno de θ dθ é igual ao dA. Ok? Então, essa integral aqui vai ser o cosseno à quarta é A à quarta. E o seno de θ dθ vai ser menos dA. Então, essa é a integral de menos A à quarta dA, né? Que isso aqui é igual a menos A à quinta sobre 5. E aí você pode trocar o A por cosseno e volta aqui, menos cosseno à quinta sobre 5. Ok? No intervalo de 0 até π. Bom, 128 com 2, 256 sobre 7, porque o R vai de 0 até 1, no 0 ele é 0, no 1 é 1. E aqui a gente tem, vou botar o menos 1 sobre 5, e aí a gente tem o cosseno à quinta no ponto 0, no ponto π, só que no ponto π, quanto que vale o cosseno? Ele desenhar um círculo trigonométrico, aqui é π, aqui é o 0. Então, em π, o cosseno está apontando para a esquerda, ele vale menos 1. Então, a gente vai ter menos 1 à quinta vai dar menos 1. Esse sinal de menos, esse 5, eu tirei aqui fora, tá? Então, é só o cosseno que eu estou dentro. Cosseno à quinta de π é menos 1. E no 0, ele vale 1, só que eu tenho que fazer menos o cosseno de 0 à quinta. Então, menos 1. Ok? Então, aqui dentro a gente tem menos 2. E aí vai cancelar com esse sinal de menos. Isso aqui vai ficar 2 vezes 256. Vai ficar 512. Opa, aqui eu esqueci desse π, né? Tinha um π aqui. Vou colocar aqui. O 512 π dividido, aí tem esse 7 por esse 5, 512 sobre
35. 7 vezes 5. Então, 512 sobre 35. Ok? Espero que tenha ficado claro. Agora, esse tipo de coisa eu já estou resolvendo direto. Antes eu explicava com mais detalhe isso aqui. Mas é para vocês também terem uma forcinha assim. Vocês precisam ter um empurrãozinho aí, tá? Então, se vocês não entenderam, dá uma corridinha atrás, tenta fazer isso aqui. Então, substitui aqui o π, menos, substituindo aqui o zero. Vê que vai dar isso aqui. Eu tô já fazendo um pouquinho mais rápido para dar uma empurradinha em vocês. Espero que esteja ajudando, tá? Se vocês tiverem com muita dúvida, aí vocês mandam mensagem para mim e aí eu respondo para vocês, ok? Então, isso aí. Curtam o vídeo, comentem e valeu, pessoal!